Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no Canto Rubro-Negro. Sempre 5 da manhã, sua primeira notificação do dia é aqui no canto. Já peço, se você puder, aperta no gostei, manda pra galera, compartilha, sacode a poeira, vamos pra cima que sábado tem um jogo complicadíssimo, mas quem sabe vitória não apronta das suas. Peço também para você apertar no inscrever-se, faltam só 19 para 98.700, cada vez mais perto aqui dos 100 mil. Antes de continuar, eu quero lembrar para você que Sandro Burgos do Cartola Tático deu uma missão pra gente. Se a gente conseguir 10 sócios novos para o Cartola Tático, ele paga a passagem de Paulo e de Thiago para o Mineirão, para Cruzeiro e Vitória. Quer melhorar seu desempenho no Cartola FC? Seja sócio do Cartola Tático e tenha conteúdos exclusivos com Paulo na lista. Paulo já tem análise de 13 equipes da Série A. Como marca, como ataca, como defende, quais são as ideias, quais são as dinâmicas. Entre em contato com o Sandro, R$50 no Pix e você ainda divide. Você pode ser sócio do Cartola Tático valendo para 2025 e também 2026. 11 953 10 5520. Entre em contato com o Cartola Tático e ajude Paulo a estar no Mineirão, ajude Thiago a estar no Mineirão. Basta você virar sócio e vale muito a pena. Os conteúdos são de muita qualidade. O Cartola Tático ainda faz aqui live no YouTube, então aproveite. É mais um parceiro do canto, querendo ajudar o canto. E claro, conto com o apoio de vocês, tá? Galera, antes de falar sobre as notícias que eu tenho aqui, informação sobre baralhas, etc., eu quero trazer o lance de Dudu. Eu tenho visto uma polêmica completamente desnecessária. Eu vou trazer aqui na tela a sequência do lance. Eu vi inclusive a TNT Esportes postando que foi falta e que Dudu deveria ter tomado amarelo por ter chutado a bola em Rodrigo Garro. Vejam, Dudu chuta a bola nele porque a bola está em jogo. Repito, é natural que os jogadores do Corinthians cheguem para tirar a satisfação, porque de fato ficou a dúvida se a bola estava em jogo ou não. Com a bola em jogo, Dudu não fez rigorosamente nada de errado, inclusive saiu da confusão. E a prova que não foi nada de errado é que o Wilton espera o VAR no ouvido para dar prosseguimento à jogada e faz esse sinal aqui, ó, porque estava olhando a linha lateral. A bola estava em jogo. O jogo não foi parado em momento algum. Dudu chuta a bola nele. De fato, é um lance que vai inflamar a torcida do Vitória. É um lance que vai inflamar os jogadores do Corinthians. Mas na sequência, olha só. É lateral pro Vitória. Não teve falta, não teve absolutamente nada. Então, lance completamente normal. Infelizmente, tenho visto páginas dizendo que o jogo já estava parado, que havia sido falta. Infelizmente, nessa era de fake news, nessa era de narrativa, muitas vezes a gente tem que vir aqui trazer o óbvio. Eu já fiz inúmeras críticas aqui a Dudu, vocês sabem disso, inclusive para mim entrou muito bem no jogo, é meu titular contra o Cruzeiro, vou inclusive colocar o meu provável time aqui, mas neste lance ele não fez nada de errado. É um lance para inflamar? É um lance que jogando bola, profissional, amador, várzea, vai dar confusão? Vai. Mas o limite é, a bola estava em jogo ou não. Se a bola já estivesse fora e Dudu faz isso, a gente estaria aqui condenando o que Dudu fez. A gente ia falar, pô galera, é desnecessário. A bola já tinha saído, o Dudu sabe disso, e ele chuta no cara, mas a bola estava em jogo, ele viu que a bola estava em jogo e chutou em Garro para ganhar o lateral. Não é atitude antidesportiva com a bola em jogo. Então eu tenho visto polêmicas desnecessárias. É claro que algumas páginas postam para engajar com a torcida do Corinthians. E claro, vejo a narrativa também de muitos corintianos. Mas efetivamente nesse lance aí especificamente não teve absolutamente nada, tá? Infelizmente muitas vezes eu preciso vir aqui falar o óbvio. Inclusive Dudu, como eu falei, entrou muito bem na partida. Vamos falar da rodada. O Botafogo empatou com o Santos. Não foi um bom resultado para o Vitória. A gente estava torcendo para o Botafogo vencer. E com isso o Santos chegou aos 32 pontos. Porém, o Vasco deu 3-0 no RB Bragantino. Tô de olho, inclusive a tendência é que Seabra seja demitido do RB Bragantino. E com isso o Santos chegou aos 32 pontos. O Vitória tem 31, porém o Santos tem um jogo a menos que a gente sabe que é contra o Palmeiras. O Inter 35 e o Ceará 35. O Vitória ainda vê alguns times aqui querendo chegar no bolo. O Galo, por exemplo, tem 36 pontos, mas tem um jogo a menos. O Bragantino tem 36 pontos e tem 30 jogos. Então é bom a gente ficar ligado aqui, no meu modo de ver, tá? No Bragantino, no Ceará e no Santos. Apesar de ver muito as mídias tradicionais do Inter e eles estão falando muito em rebaixamento, estão falando muito que esse time internacional tem grande chance de cair, a pontuação ainda de fato faz com que o Inter tenha uma certa gordura. O Vitória entra em campo contra o Cruzeiro no Mineirão, sábado, 16 horas, e o Santos enfrenta o Fortaleza na Vila Belmiro, reencontro aí de Vojvoda com o Fortaleza. Bom, o ideal aqui é o empate e no Mineirão a gente vê o que é possível de ser feito. Lembrando, gente, o campeonato não acabou ainda. Antes era uma missão impossível, agora é uma missão muito difícil, mas ainda dá.
calma, que ainda dá. Calma não posso pedir calma, mas ainda dá. Lembrando que no jogo do Palmeiras contra o Cruzeiro, inclusive uma não expulsão de Gustavo Gomes sendo muito reclamada pelos torcedores do Cruzeiro, jornalistas e etc. Nessa partida a gente teve Fabrício Bruno expulso e Vidalba suspenso. Eles não enfrentam o Vitória. Eles vão jogar com a dupla de zaga reserva, que deve ser João Marcelo e Jonatas Jesus. É uma boa zaga, porém sem entrosamento. E Wanderson, que tomou a entrada de Gustavo Gomes, desculpa, é dúvida também para a partida. Eu acredito que a gente vai manter os 3 zagueiros, tá? Antes de continuar falando, eu quero lembrar para você que você pode diminuir o preço do seu plano de saúde na Global Corretora, seja você pessoa física ou pessoa jurídica. Sua saúde é o básico e a prioridade da Global. Não saia não, que daqui a pouco tem aqui a nova previsão de Paulinho com relação ao rebaixamento, tá? Garanta condições especiais na Global, 719-8520-8405 ou 719-9224-1694. Seja você pessoa física ou pessoa jurídica, um abraço para a galera da Global, que sempre fortalece o canto rubro-negro. Bom, estou gravando isso aqui 1h17 da manhã e a gente ainda não teve o VAR divulgado com o áudio e com as imagens do lance de Cantar La Pedra. No meu modo de ver, galera, não foi gol. Para mim, aquilo ali é claramente efeito paralaxe. Acho, no meu modo de ver, que ainda tem uma circunferência da bola em cima da linha, mas eu confesso que não é um lance 100% conclusivo. E não sendo um lance 100% conclusivo, a CBF deveria ter divulgado, já que já saiu o VAR, por exemplo, de Palmeiras e Cruzeiro. Já saiu. E o do Vitória não saiu. O Vitória foi sábado, 16 horas. Palmeiras e Cruzeiro foi agora, 8h30 de domingo. O jogo acabou 10h30 e já saiu o VAR. O do Vitória ainda não. E a galera vai falar, mas Léo, geralmente não divulgam quando o árbitro não vai para o vídeo. Pois é. Mas veio essa notícia aqui que a gente trouxe aqui no canto dia 8 de outubro. Após polêmica do clássico São Paulo e Palmeiras na época, a CBF recebeu o aval da FIFA para divulgar áudios do VAR em lances sem revisão na cabine. Entidade que rege futebol anuncia a medida dias depois do clássico paulista e pressão da diretoria do São Paulo, que ouviu diálogos de lances de possível expulsão e pênalti. Eu pergunto, cadê? Até agora nada, repito, até pra gente encerrar esse assunto de uma vez por todas, vai que tem uma câmera conclusiva que a gente olha e fala, galera, não foi gol. Não foi gol, acabou, vamos pra cima. Mas até agora nada, repito, pra mim a bola não entrou, pra mim é efeito paralaxe, pra mim é realmente complicado, mas por exemplo, no jogo do RB contra o Vasco, no gol de Vegete, pra mim a bola também não entrou. Mas acabou prevalecendo a decisão de campo. E eu sei que quando não tem imagem conclusiva, acaba prevalecendo a decisão de campo, que no caso, não gol pro Vitória, gol pro Vasco. Mas acho que o VAR deveria já ter divulgado alguma coisa com relação a Vitória e Corinthians. É difícil, né? É difícil, é complicado. Meu pai do céu, mas vamos lá, vamos colocar agora o boletim médico que o Vitória soltou antes da partida contra o Corinthians, com atualizações de Lucas Arcanjo e Gabriel Baralhas, que eu tenho informação aqui pra vocês. Então não esquece de apertar no gostei, tá? De compartilhar. Edu, lesão no adutor direito, está em tratamento na fisioterapia, matéria da Arena Rubro-Negra, muito difícil Edu voltar, tá? Baralhas, lesão na posterior esquerda em tratamento na fisioterapia. Pausa. Eu havia apurado antes do jogo contra o Corinthians, mas aguardei para confirmar as informações. A previsão inicial de Baralhas, a volta dele no caso, é de 15 dias. Porém, eu apurei isso antes do jogo contra o Corinthians. Então a gente pode considerar aí 8 dias, pode considerar aí uma semana. Baralhas não deve enfrentar o Cruzeiro e pode ser que volte contra o Inter. Eu chutaria que ele volta contra o Botafogo. Como o jogo contra o Inter é no meio de semana, não sei se Baralhas volta. Contra o Inter, para mim, volta. Mas agora, neste exato momento, para pegar o Cruzeiro é praticamente descartado. E para pegar o Inter, pode ser que sim, mas eu também não contaria. Que bom que o Dudu entrou muito bem no jogo, a gente passa a ter uma boa opção. Vamos voltar aqui. Claudinho, lesão no joelho esquerdo, não apurei, mas se é no joelho, tenho minhas dúvidas se Claudinho volta a jogar neste ano. Fabri, lesão na posterior direita, a gente vai aguardar aí a semana para ver se tem condição de voltar ou não. Aí a gente já sabe o resto, né? Rubens Ismael, Fintel, Jamerson, todo mundo de fora. E Lucas Arcanjo, que sentiu desconforto no joelho durante o jogo contra o Corinthians e será reavaliado, não tem previsão de volta inicialmente. Informação de Anderson Matos, do canal do Dinâmico. Anderson postou no X dele. Vou colocar aqui na tela para vocês. Um abraço para Anderson, tá? Anderson postou neste domingo a seguinte informação. O goleiro Lucas Arcanjo sofreu uma lesão no ligamento colateral medial, que é menos grave que o LCA. Salvo engano, o William Oliveira teve isso.
ao longo desse ano. Como ele tomou o terceiro amarelo, não joga contra o Cruzeiro e tenta retornar contra o Internacional, o que é muito difícil. O tempo de recuperação ainda é incerto. Lembrando que depois do Botafogo, o campeonato pausa por 10 dias e o Vitória sai para enfrentar o RB Bragantino. Então eu, como sou sempre mais conservador nesse sentido, prefiro considerar Arcanjo lá no dia 19 de novembro contra o RB Bragantino. Não sei se Arcanjo volta já contra o Botafogo, que é, salvo engano, dia 9. É isso mesmo, tem um show dia 8, teu jogo é dia 9, exatamente. Tempo de recuperação de Lucas Arcanjo ainda incerto. Com isso, Thiago Couto será o goleiro do Vitória contra o Cruzeiro e muito provavelmente será o goleiro do Vitória contra o Internacional, que a gente não sinta tanto e que Thiago Couto faça as melhores partidas da vida dele, porque neste momento, na reta final, eu realmente preciso de um goleiro indo bem. O que eu preciso também, além de você deixar o like, se inscrever e compartilhar, é que, se for possível, que você compre na Golcase usando o cupom GOLVITORIA. O QR Code está aqui. Daqui a pouco a projeção de Paulinho, tá? Escaneie o QR Code e compre sua garrafa térmica, seu copo térmico, produtos na Golcase, sempre de muita qualidade, sempre quem compra fala muito bem, tá? Antes de continuar, eu quero mais uma vez te convidar a participar da Orbe, que é uma rede social privada gratuita, 100% rubro-negra, com moderação. Você pode colocar a sua escalação, dar o seu palpite. Aqui a gente vê os próximos jogos do Vitória, inclusive, para que a gente tenha uma noção também com relação à tabela. E nós temos aqui 200 convites ainda. Se você puder, baixe a Orbe, venha para o Canto Rubro-Negro, que você ajuda demais. E repito, é um hub, né? Você pode ver aqui que é um hub que tem absolutamente tudo sobre o Vitória em um lugar só. Então chegue mais para baixar a Orbe, que é mais o parceiro aqui do Canto Rubro-Negro, beleza? Vamos agora, depois que eu trouxe todas as informações, ver a projeção de Paulinho, tá? Obviamente vou colocar aqui na tela, vou pular alguns momentos e vou deixar só a parte em que a gente tem, né, que a gente realmente quer saber, que é com relação ao Vitória. Vamos lá? Colocando na tela as projeções de momento nos 3 e play. Vamos lá então. Para quem hoje está dentro da zona de rebaixamento, certo? Então aqui, ó, do Sport até o Vitória. Eles precisam ser no final do campeonato melhores que o 16º colocado, que o primeiro clube que hoje está fora da zona de rebaixamento, que é o Santos, que tem 32 pontos, 36, quase 37% de aproveitamento. Com este aproveitamento, o Santos faria 42 pontos no final do campeonato. Então, para não depender de critérios de desempate, um ponto a mais que a projeção do Santos. 43 para quem está hoje dentro do Z4. Para quem está fora do Z4 nesse momento, do Santos até o Corinthians, exigência com base na campanha do Vitória, que é o primeiro clube do Z4, a zona de rebaixamento. Vitória tem 31 pontos, 34% de aproveitamento. Com muito baixo. Esse aproveitamento, o Vitória faria 39 pontos ao final do campeonato. Então, para não depender de critérios de desempate, um ponto a mais que a projeção do Vitória. Então, 40. Entenderam? 43 para quem está hoje dentro do Z4, 40 pontos para quem está hoje fora do Z4. Vamos às projeções, começando para quem está na zona de rebaixamento nesse momento. Vitória tem 31. Para chegar a 43 faltam 12 pontos. 12 pontos em 24 que vai disputar. Exigência exatamente de 50% de aproveitamento. Ganhar metade. Peguei os últimos 8 jogos do Vitória. Fez 9 pontos. 3 a menos que a exigência de momento para escapar. Fez 37%, tem que fazer agora 13 pontos percentuais a mais para escapar 50%. Se o Vitória repetir nas últimas 8 rodadas que ele tem para fazer, a campanha recente vai chegar a 40 pontos e não vai escapar do rebaixamento. Então, de uma forma bem didática, o Vitória, o Fortaleza e o Juventude, principalmente, porque o Sport tem que fazer 100% de aproveitamento. Vitória, Fortaleza e Juventude. Esses 3 times aqui vão ter que melhorar e muito a campanha recente nas últimas rodadas. Juventude e Vitória mais 8 jogos, Fortaleza tem mais 9 jogos, tem jogo atrasado contra o Galo para fazer ainda em BH. O Fortaleza, esses 3 times aqui têm que melhorar e muito seus aproveitamentos recentes para então nas últimas rodadas ainda escaparem do rebaixamento. Então, porém, contudo, todavia, entretanto, Jair Ventura tem exatamente 50%. Jair Ventura ganhou 3, perdeu 3, salvo engano. Não é isso? Confirmando.
Se ele mantiver rigorosamente o que ele fez, o Vitória escapa. O Vitória perdeu o Vasco, o Vitória perdeu o Corinthians e o Vitória perdeu o Grêmio. O Vitória ganhou o Ceará, ganhou o Bahia e ganhou o Santos. Rigorosamente 50% é o aproveitamento de Jair Ventura. Pela posição do Santos de momento, pela projeção do Santos, faltando para o Vitória escapar mais 12 pontos, para o Fortaleza mais 16, para o Ou seja, hoje na conta escapa com 43. Juventude mais 17, para o Sport 27 pontos, ou seja, 100% de aproveitamento. Vamos agora para quem hoje está fora da zona de rebaixamento. Interessante, né? O Bragantino, mesmo estando, por exemplo, acima do Ceará, na projeção atual, faria apenas 6 pontos, chegaria a 42. O Ceará chegaria a 44, o Santos Inter a 43. Então, talvez aquele RB Bragantino e Vitória, lá em 19 de novembro, tenha aquele gostinho de Atlético Paranaense e Vitória, sabe? Talvez tenha, na 34ª rodada. Talvez tenha, talvez seja a final que a gente imaginou que seria contra o Santos. Na verdade, talvez ela seja contra o RB Bragantino. Porque vem muito mal, inclusive. Fez apenas 6 pontos, tem 25% de aproveitamento. Precisaria fazer 16, é verdade, mas olho no RB, tá? Bom, e agora eu vou trazer para vocês aqui qual seria o meu time para enfrentar o Cruzeiro. Confesso que eu tenho esse time bem claro na minha mente com apenas uma dúvida, tá? Lembrando que Ronald está suspenso pelo terceiro amarelo, Baralhas não deve retornar e Lucas Alter também está suspenso. Eu iria com Lucas Arcanjo, Camutanga, Zé Marcos e Neres, já que Edu dificilmente volta. Eu iria com William Oliveira, e eu vou explicar o motivo. Iria com Dudu, que entrou muito bem, e sem Ronald, Dudu tem que jogar. Cáceres retornando à ala direita, Ramon na ala esquerda. Eric, Mateuzinho, para mim, é titular no lugar de Cantala Pedra, tá pedindo passagem. Foi muito bem contra o Santos, resolveu o jogo, e foi bem quando entrou agora contra a equipe do Corinthians. E aqui a minha dúvida. Se eu for pensar em um jogo, como a gente fez lá contra o Santos, de Renzo Lopes, sustentando, tirando o time da pressão, ganhando a primeira bola, fazendo o time sair de trás, é interessante. Porém, o Cruzeiro tem muita dificuldade com equipes que baixam bloco e que conseguem dar essa estocada, principalmente sem Fabrício Bruno, que é ótimo nesse controle de profundidade, Paulo estava falando isso comigo, e sem Fabrício Bruno pode ser que apesar da fase de Kaiser não ser boa, Kaiser mais uma vez não fez um bom jogo, é bem verdade que ele fez o gol no Bavi, mas de modo geral o Kaiser não vem fazendo bons jogos, pode ser que ainda seja interessante manter Kaiser pela característica, ok? Pela característica, talvez seja interessante manter Kaiser, mas se você quer colocar Renzo, gente, não é nenhum absurdo, tá? De resto, para ser bem sincero com vocês, é muito evidente na minha cabeça que o time vai ser esse daqui. E eu queria falar sobre o lance de William Oliveira e Dudu. Eu sempre digo que o nosso ranço e a nossa raiva do atleta não pode nunca se sobrepor ao que acontece no campo. Aquele William do ano passado que fazia bola longa de 30 a 40 metros de esquerda, fazia bola longa de 30 a 40 metros de direita, hoje tem medo de jogar. E eu concordo, colocando aqui o lance para vocês, que ele poderia sim ter virado essa bola em Eric, tudo bem. Só que no futebol, não é porque ele não fez a melhor escolha que a escolha dele foi um erro. Ele não errou aqui, gente. Eu tô vendo a galera tirando o William Oliveira pra Cristo. Ele não errou aqui. Ele poderia ter virado em Eric. Concordo. Isso não faz do lance um erro. Percebam. Aqui é uma questão de Dudu. E repito, nem o William nem o Dudu foram culpados do gol. Dudu, pra mim, inclusive, entrou muito bem. Mudou o jogo. Eu só fiz elogios a Dudu aqui na transmissão. Tô fazendo aqui agora de novo. Mas isso aqui é um vício de Dudu de já receber querendo girar. E Paulo fala sobre isso. Vou colocar o tweet de Paulo aqui. E aí, na sequência, Dudu poderia ter pisado, voltado, girado pra lá, voltado a bola no Lucas Alter, dado a bola em Ronald, mas Dudu ficou querendo, observe, o passe eu vi a gente falando, ele jogou na fogueira, gente, desculpa, Dudu não tá na fogueira aqui. E aí ele acaba não tomando a melhor decisão e perde a bola. E mesmo assim, não foi culpa de Dudu nem de William Oliveira, porque depois disso tem o primeiro escanteio, o Vitória tira errado, o Vitória fica olhando, aí tem o segundo escanteio, tem uma lambança dentro da área, a gente toma um gol. Então, o William Oliveira fez um ótimo jogo dentro das características dele, foi muito bem na partida, e Dudu mudou o jogo. Então a gente tem que tomar cuidado. Claro, eu que trabalho com isso, né? Torcedor vai ser mais passional e etc, faz parte. Mas o William não errou aqui. E mesmo que Dudu tenha errado, ele não foi o principal culpado do gol. E assim como o William também não foi culpado do gol. O gol foi uma lambança de 2 escanteios seguidos do Vitória com um a mais, com o time todo olhando.
Não dá pra culpar. Eu vou colocar aqui o tweet de Paulo. William poderia ter feito o passe em Eric, mas não tem nada de absurdo esse passe em Dudu. Como estão culpando ele por ter feito um passe certo e pra frente, é o ranço. Dudu evita o domínio pra pegar a bola de frente como se estivesse pressionado, sem mapear as costas e perde a bola. Dudu jogou muito bem ontem. Pra mim, ter perdido essa bola não foi fundamental pro gol sofrido. Concordo com o Paulo. Mas querer culpar o William, repito, poderia ter feito passe na direita em Eric. Sim, poderia. Inclusive, eu falei isso na transmissão. Sim, mas ele não errou o passe, jogou pra frente e buscou o volante por dentro, que errou na tomada de decisão. Aí Paulo complementa, eu já li que o William deixou o Dudu na fogueira, que ele errou o passe, sendo que o que aconteceu foi um vício técnico. O Dudu sempre lateraliza o corpo e tenta evitar o domínio ou já dominar orientado para ganhar espaço. Não era jogada para isso, era para dominar a bola, fazer o mais simples. O William Oliveira não comprometeu. E Dudu também não comprometeu. Não foi culpa de Dudu nem de William Oliveira. O gol foi uma lambança. Foi uma jogada posterior à jogada que acabou sendo originada com esse lance aí. Porque nisso daí dá um escanteio. Depois a gente fica olhando e tem outro escanteio pros caras. E depois tem uma lambança dentro da área. Então, aqui no canto a gente é torcedor, claro, mas a gente tenta sempre trazer um pouco mais do lado racional, o lado profissional, para mostrar que por mais que exista o ranço com o William Oliveira e que ele faça um 2025 ruim, ele fez um ótimo jogo. Um jogo muito bom contra o Corinthians. E Dudu entrou e mudou o jogo. Por isso que eu não penso duas vezes pra minha dúvida de volante ser o William Oliveira e Dudu contra o Cruzeiro, tá? Então é isso, meus amigos. Mais um vídeo aqui no Canto Rubro Negro. Não esquece mais uma vez de apertar no gostei, apertar no inscrever-se. Aperta no hypar, que fica... Eu apontei pra cá, ó. Que fica aí do lado dos comentários pra que a gente alcance mais pessoas. Tamo junto. Qualquer novidade, estamos por aqui. Um abraço. Valeu.